E aí, Headbangers, aqui é Alexandre Grunheit, vocalista e guitarrista da banda Ancestral, e você está assistindo Cultura Metal. Fala pessoal, mais uma vez com vocês, trazendo sempre um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Você está no canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. E se porventura você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, curta os vídeos e comente à vontade. Também nos siga no Instagram. E o entrevistado de hoje é o guitarrista e vocalista da banda Ancestral, o Alexandre. Gostaria de, em nome do canal Cultura Metal, agradecer ao Alexandre que gentilmente concedeu essa entrevista para o canal. Você conhece a banda de thrash metal Ancestral? Vai conhecer um pouco através desta entrevista. Este é um canal de metal para fãs de metal. Vamos à entrevista. Valeu! O Ancestral, como todo mundo conhece, nasceu em 2005, quando eu tive a ideia de gravar um EP lá no Mr. Som, no estúdio do Marcelo Pompeu e do Eros Trench do Corsos, e tive a colaboração do Rodrigo Oliveira, também batera do Corsos, e do meu amigo Eduardo Bocomina, do Chaos Fear. E esse EP tinha 3 músicas, Demolition Man, Hallelujah e Feel My Hate, e depois as 3 apareceram de novo no The Famous Unknown. Eu não podia deixar de citar a grande ajuda que o meu amigo Ricardo Batalha, editor-chefe da revista Road Crew, teve, a importância fundamental, porque ele publicou uma resenha sobre o EP na revista Road Crew e também indicou Renato Canônico, que viria a ser o baixista que está até hoje na banda. Também citando as pessoas que foram importantes, Estevão Camargo, meu amigo de Jaú, indicou o grande Leonardo Brito, que também entrou e está na banda até hoje. Então, o Ancestral, como todo mundo conhece, existe uma história para trás, mas a Ancestral com 2 T's foi em 2005, então nós já temos 15 anos de banda. As minhas principais influências como músico, eu acho que até pelo próprio som do Ancestral ficam bem evidentes, e a primeira delas é obviamente James Hetfield, muito mais na parte de tocar guitarra e os riffs que eu faço e o jeito de tocar do que propriamente no vocal, apesar de fazer cover do Metallica já com Damage Inc. há 20 anos. Mas as minhas outras influências que têm uma importância fundamental na minha formação como vocalista são Chuck Billy, do Testament, e Rob Zombie, além, obviamente, do James Hetfield. É engraçado falar 4 anos depois sobre a receptividade e as críticas que a gente teve quando saiu o Web of Lies, né? Afinal de contas ele saiu em 2016, mas o que tinha para ser falado na mídia, né, na mídia especializada, todo mundo falou e foi muito bem. A gente sempre teve aquele receio de será que vai ser tão bom quanto foi o The Famous Unknown? E foi uma grata surpresa, as pessoas receberam muito bem. Mas o mais legal é que hoje, com o advento do streaming, né, e todas essas plataformas disponíveis para que os artistas consigam divulgar sua música, mais e mais pessoas têm descoberto o Ancestral através de amigos ou de gente que compartilha no Instagram, no Facebook, ou até criam suas playlists públicas no Spotify, ou no Deezer, ou no iTunes, enfim. Então é bem legal saber que hoje a gente tem essa possibilidade do nosso som ser descoberto por alguém que nunca ouviu falar, mesmo 4 anos depois do lançamento do nosso último trabalho. Isso
sem dúvida nenhuma, não seria tão possível assim se não existissem essas mídias digitais e esses serviços de streaming, o qual eu sou favorável 100%. Para ser justo, eu tenho que citar o primeiro disco de rock que me fez mudar a cabeça e me fez querer tocar guitarra foi Peter Frampton Special, um disco que eu ganhei quando eu tinha 8 anos de idade, do guitarrista Peter Frampton, que é sensacional, e o riff de Breaking All the Rules realmente me fez querer ter vontade de tocar guitarra. Mas o disco que me fez enfiar os 2 pés no rock pesado de uma vez por todas é esse aqui. Com 11 anos eu vi o Kiss na televisão quando o Kiss veio pro Brasil e realmente aquilo mudou a minha vida de vez. Foi a banda que eu descobri, apesar de ter pai roqueiro, fanático por Elvis Presley, Eric Clapton, entre outros rocks da época. O Kiss foi a banda que eu descobri e foi a minha coisa, foi a minha banda que me fez querer gostar e cavar mais dentro do rock pesado. E o último disco que eu comprei é esse aqui. O Panther. Último disco do Pain of Salvation, que é um disco que, para falar a verdade, eu ainda estou digerindo. Mas esse aqui é o último disco que eu comprei. Afinal de contas, eu ainda sou daqueles que compra disco. Cinco bandas sensacionais de thrash metal nacional. Eu acho que a primeira que eu tenho que dizer, e realmente não só porque eu posso puxar a brasa para a sardinha dos meus amigos, mas infelizmente é isso mesmo. A primeira de todas, que eu acho que tem também uma influência muito importante na história do Ancestral, é o Corsos, né? Afinal de contas, não só o Marcelo Pompeu e Eros Trench produziram o primeiro trabalho, né, o primeiro EP, com a participação do Rodrigo, que é um grande amigo e também já tocou bateria no Ancestral por algum tempo, enquanto a gente, sempre quando saía um baterista, era o Rodrigo que vinha para quebrar o galho. Então, o Corsos realmente tem um lugar especial no meu coração, além de serem amigos de longa data. A segunda banda que eu tenho para indicar é o Chaosphere, também por motivos óbvios. Não é só porque os caras do Chaosphere são meus amigos há mais de 30 anos, não é porque os meus amigos do Chaosphere fizeram ginásio e colegial comigo, mas é porque o Chaosphere é uma puta banda sensacional e que todo mundo deveria conhecer. Outra banda espetacular é o Oslon. Infelizmente eles estão num hiato aí há muito tempo, meio como o Ancestral acaba fazendo, né? Passando muito tempo sem lançar nada, mas é uma banda também, uma das minhas favoritas do cenário nacional. Outra banda espetacular, que eu vou colocar, essas próximas duas eu vou colocar como thrash metal, mas eles têm um som muito característico. Eu considero thrash porque é pesado, mas enfim, quem quiser discordar de mim, tudo bem. A primeira é o Kamala de Campinas, que é sensacional e tem um som muito original, mas com peso, com melodia, e é espetacular. E a outra é a continuação do Sepultura do Morbid Visions, que é a banda do Jairo Guedes, Troops of Doom. Para mim é exatamente aonde pararam no Morbid Visions e no Esquizofrenia, é o que o Sepultura deveria estar suando hoje, se não tivesse saído Arise, Chaos AD, Beneath the Remains, enfim. Então são essas 5 bandas: Corsos, Oslon, Chaosphere, Kamala e Troops of Doom.
Muito legal essa pergunta, porque na verdade ela divide opiniões, inclusive a minha. Eu não acho que o Web of Lies tenha coisas mais tradicionais do que o The Famous Unknown. Eu acho que é o contrário. O The Famous Unknown tem alguma coisa de heavy metal mais tradicional do que o Web of Lies. O Web of Lies é um disco muito mais groovado, é um disco que tem muito mais influência do metal mais moderno do que o Famous. E se ela veio para ficar, eu posso dizer para vocês que o Ancestral é uma banda tão livre e ela tá tão no meio que eu digo, ela não é extrema como Crisium, ela não é melódica como Angra. A gente tá ali no meio e a gente tem a liberdade de fazer o que a gente bem entender. Então, se eu tenho a vontade de fazer uma música como Nice Day to Die, que parece Nuclear Assault, a gente faz. Se eu quiser fazer uma música como a Subhuman ou como a Threat to Society, que é muito mais puxada para um Disturbed ou para um Rob Zombie, a gente faz também. Então, essa história de rótulos, ou mais tradicional para um, mais tradicional para o outro, ou se veio para ficar, não dá para dizer, porque nós não queremos nos limitar a um estilo e ficar nele, sabe, são e salvo. De jeito nenhum. Aliás, muito pelo contrário. A gente tem que dar o crédito a quem ele é devido, né? Em 2007, o The Famous Unknown ganhou o prêmio pela revista Road Crew de melhor capa do ano. E o autor dessa capa é o Gustavo Sazes, que já tinha trabalhado comigo no EP Hallelujah, né? E o engraçado é que a gente simplesmente deu o título para ele. Nós não demos nenhum direcionamento de como a gente queria a capa e simplesmente ele fez. E o mais legal é que é um disco que ela é uma capa que pula na frente, isso eu ouvi de muita gente, que pula na frente das outras quando ela está numa loja de disco, né? Por a cor não ser escura como normalmente é uma capa de um disco de heavy metal. Além disso, a gente também ganhou, aliás, ganhou não, ficamos entre as 3 primeiras bandas das bandas revelações de 2007, sendo que o primeiro foi o André Matos, né? Como que é uma revelação nem aqui nem na China. Mas enfim, para nós isso não importa. O que importa é o reconhecimento, tanto do público quanto das pessoas que votaram, dos especialistas de melhores do ano em 2007. E sobre o EP Bloodshed and Violence, também foi uma maneira que muita gente conheceu o Ancestral, porque a gente conseguiu fazer com a ajuda do Vinícius Neves, na época apresentador e produtor do Stay Heavy, né, do programa Stay Heavy. Ele gravou o clipe nosso lá no Blackmore Rock Bar, o finado Blackmore Rock Bar em São Paulo. E foi como muita gente nos conheceu no YouTube e tem compartilhado esse clipe até hoje. Então é muito legal ter esse reconhecimento e eu espero que as pessoas que nos conheceram nessa época continuem curtindo o som do Ancestral até hoje. Durante a pandemia, a gente fez uma live no Manifesto Bar aqui em São Paulo e que foi muito legal, principalmente pelo timing que ela aconteceu, né? Era uma época em que as lives começaram a aparecer e ser uma alternativa para quem estava trancado dentro de casa. E a live Ancestral Storm Suns foi a primeira de bandas de som autoral no Manifesto Bar, o que é sensacional, porque mostrou o som das duas bandas para muita gente que não conhecia e principalmente que estava acostumada só a ver show de banda cover. Não que eu tenha alguma coisa contra a banda cover, muito pelo contrário, porque eu ainda tenho 2 do Metallica e do Rob Zombie, mas foi muito bom o Manifesto abrir espaço para as bandas de som autoral e que muitas vieram na sequência e fizeram as lives lá. Agora, em relação aos outros shows na pandemia, realmente não acredito que vai acontecer nada, não tem nada programado até o final do ano. E eu acredito que as coisas só vão começar a voltar ao normal mesmo lá para o meio do ano que vem, quem sabe. Sobre o próximo trabalho do Ancestral, a gente ainda tem um EP para lançar. Provavelmente vai ser a próxima coisa que o Ancestral vai lançar, vai ser um EP, talvez com uma música inédita.
e alguns covers que a gente já gravou nos tributos que já saíram em CD pela Secret Service Records, e também uma homenagem a uma banda brasileira. Mas sim, a gente já tem quase um disco inteiro pronto. O problema é justamente esse: sentar, arranjar a banda toda e ensaiar o disco, né? E aí então gravar. Provavelmente a gente começa a gravar o ano que vem, mas como tudo na casa do Ancestral não tem tempo, não tem prazo, a gente pode fazer as coisas quando a gente realmente estiver confortável, estiver a fim de fazer, e nós vamos fazer. Lembrando que, mesmo eu dizendo que o disco sairia em 2013, ele só foi sair em 2016. Então a gente resolveu que a gente não vai prometer mais nada pra ninguém, e as coisas simplesmente, um dia elas vão acordar e vão ver um trabalho novo do Ancestral na praça. Vocês podem acompanhar tudo do Ancestral no nosso site www.ancestral.com. E também lá tem o link para a nossa loja de merchandising. Mas avisando, nós temos camiseta, nós temos o CD Web of Lies, mas o The Famous Unknown você só acha na Galeria do Rock, quem sabe, ou até no Mercado Livre. Porque, graças a Deus, ele está esgotado completamente. Muito obrigado a todos os inscritos e aos seguidores aqui do canal Cultura Metal. Muito obrigado pelo espaço que o canal está dando para as bandas brasileiras darem o seu recado. Continuem assim. A força de vocês é essencial para que a gente continue a fazer isso que a gente faz. Afinal de contas, o metal brasileiro sempre vai estar no underground, mas eu tenho certeza que com a ajuda de vocês nós vamos continuar firmes e fortes. Quero dar um toque para vocês também se inscreverem no nosso canal no YouTube, Banda Ancestral, e também no Facebook, Ancestral com 2 T's. E para quem quiser se divertir também, tem o meu canal no YouTube, Alexandre Grunheit, em que eu trato de vários temas da atualidade, e tem A Hora do Arrombado, que inclusive é o meu vizinho que começou a cantar agora. Vai lá e divirtam-se. Valeu, Cultura Metal. Muito obrigado a todos os inscritos. E quem não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, aquela coisa toda dos youtubers. Valeu! Paranoia is feeling deep inside of me.